Olá, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez no programa TV Pé de Figo, do canal 8, VV8 da NET, canal comunitário para Valinhos e Vinhedo. Vamos iniciar lembrando de uma frase da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que diz que quando a mulher entra para a política muda a mulher. Agora, quando várias mulheres assumem a política, essas mulheres mudam a política. E hoje nós vamos conversar com um exemplo disso, que é a jovem vereadora de Vinhedo, Naila de Souza. Olá, Naila, como vai? Olá, Heriberto. Muitíssimo obrigada por esse convite, por esse espaço. Já colocando aí o que você trouxe das mulheres, é muito importante que a gente tenha espaço para falar e falar sobre a política que a gente faz. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos a sua gentileza de aceitar assim tão prontamente o nosso convite. Então, vamos, Naila, explica para a gente como é que essa jovem mulher, né, funcionária pública, né, isso, de Vinhedo, sim. teve uma votação expressiva na eleição de 2020 e assume uma vaga de vereadora na cidade de Vinhedo. Bem, para eu responder, preciso contar um pouquinho, né, quem eu sou, a minha trajetória, como me aproximei da política. Eu sou vinhedense, nasci aqui em Vinhedo, estudei grande parte da minha vida ali na escola Vila João de Três, que hoje tem o nome de professor Ricardo Junco Neto, que inclusive morava na minha rua, esse professor muito querido, e venho de uma família extremamente simples no que diz respeito a bens materiais, mas uma família que entendia a política como algo que faz parte do nosso dia a dia, que tinha impacto na nossa mesa, né, na nossa comida. E também tive a oportunidade de ter um irmão mais velho que conversava sobre política comigo, então isso me interessou desde muito cedo, desde muito criança. E ainda criança eu comecei a fazer teatro na escola, depois nas oficinas culturais, e fui formando grupos independentes. E aos 14 anos eu fazia parte de um grupo que, por não encontrar políticas públicas culturais, né, de fomento à cultura, a gente não encontrou sequer um espaço, né, público para que nos recepcionasse para desenvolver os nossos ensaios, a gente foi ocupar a estação ferroviária aqui de Vinhedo, que naquela época, 14 anos atrás, já estava abandonada. Então, a gente desenvolveu um espetáculo ali, fomos contemplados por um projeto financiado pelo governo do estado de São Paulo, que enviava um orientador aos finais de semana. Aqui desenvolvemos esse espetáculo que foi enriquecedor para mim, enquanto pessoa, enquanto alguém que faz parte mesmo de uma cidade, entende como essa cidade funciona. E naquele momento eu já comecei, então, a me interessar ainda mais por saber quem eram os agentes políticos da minha cidade. Então, comecei a frequentar as sessões da Câmara. Mais ou menos na mesma época, eu tive a oportunidade de conhecer o nosso saudoso Valdir Barreto, em um sarau, que eu estava apresentando uma peça e ele estava lá, trabalhava já em projetos sociais com a juventude, principalmente, e tive um diálogo muito importante com ele, e participei da campanha dele, em que ele foi eleito. Isso foi muito importante para mim também, porque esse primeiro contato com a política partidária, com fazer uma campanha, foi através de uma pessoa que é um exemplo para todo mundo que o conheceu, que é um exemplo de que é possível ter pessoas honestas, né, na política, que eu acho que é um estigma que existe, né? Todo mundo que se aproxima da política não presta, é por más intenções. Então, nessa construção, eu sempre fui me engajando em coletivos. E esses coletivos, eu acho que estar dentro de um coletivo agrega muito, porque a gente vai ouvindo outras opiniões, né, outros pontos de vista. Então, fui aprendendo a fazer política em coletivos, movimentos sociais. Só que quando chegou 2016, eu tive um estalo, assim, muito grande, um chamamento pessoal, porque eu me deparei justamente com o dado que mostrava a subrepresentatividade das mulheres na política.
que era ali em torno de 11%. Eu fiquei muito assustada com isso, muito chocada, porque eu já era uma menina... Pode falar. Muito embora a população feminina significa mais da metade, né, das brasileiras. Exatamente, somos mais da metade. Por que 11% na política? Isso era muito pouco. E eu já era, assim, uma menina muito questionadora, né? Eu sempre me perguntava, ontem mesmo na sessão comentei sobre isso, sempre me deu o benefício da dúvida de me perguntar por quê? Por que a maioria é homem? Então, fiquei muito espantada com isso, e aí, por uma questão de honra mesmo, eu disse, não, eu vou me filiar a um partido para ser mais uma mulher na política e para, com isso, atrair outras mulheres. Porque essa subrepresentatividade não é por falta de interesse da nossa parte, nem falta de capacidade, ela é pelas barreiras. Nós encontramos muitas barreiras em vários espaços e a política é mais um deles. Então, fui entendendo os porquês e aí, essa questão ela é muito clara. Se uma mulher está lá, outras se sentem mais confortáveis e mais seguras de se aproximar também. Então, me filiei e comecei um trabalho dentro do partido para agregar mais mulheres. E meu trabalho, desde então, vem sendo nesse sentido. Porém, nesse momento, eu não pensava, não era claro para mim me candidatar, ser a política. Eu queria atrair mulheres, né? Apoiar outras mulheres. Cheguei a fazer 2 campanhas para mulheres e essa campanha também de vote em mulheres. Então, me dediquei a isso. Só que eu me dediquei tanto que em 2018 eu pensei, gente, eu me dedico muito tempo a isso mesmo, né? E eu gosto disso, gosto muito de fazer isso. Então, resolvi também estudar e me aprimorar de forma técnica, para me sentir mais preparada ainda para entender toda essa complexidade que é a política. Então, em 2019, comecei a minha graduação em Administração Pública na Unicamp. Estudo na Faculdade de Ciências Aplicadas, que fica em Limeira. Bem, de lá para cá, me aproximei mais ainda até chegar ao ponto do ano passado de ter esse olhar para a conjuntura e dizer, se não eu, quem? Né? Que é o grande questionamento de quando a gente vai, encara e abraça essa causa como nossa também, né? A gente percebe, então, que foi uma história de uma construção coletiva, né? Exatamente. Foi um trabalho que foi acontecendo, mas a Naila hoje caiu a ficha de que ela não só tem essa história, mas que ela é, na história de Vinhedo, a vereadora mais jovem de todos os tempos. Olha, esse primeiro semestre como vereadora foi um semestre intenso, de todas as formas. Muitas coisas aconteceram na conjuntura, né? E a política tem um ritmo muito dinâmico, é preciso estar atento o tempo inteiro mesmo, né? Para responder, para ser propositivo, para se defender muitas vezes. E nessa dinâmica muito intensa, às vezes é difícil assimilar. Mas eu tive esse momento de parar e perceber, nossa, que grande responsabilidade. Essa responsabilidade, sendo muito sincera, às vezes me pesa, porque é pensar no que eu acredito de verdade, que eu estou aqui para abrir caminhos, assim como mulheres que vieram antes e enfrentaram lutas muito grandes, abriram caminhos, né, para que eu estivesse aqui. Então, é uma grande responsabilidade essa minha leitura. Você não é a única vereadora em Vinhedo, né? Tem mais 2 Tem mais parlamentares. 2 vereadoras. Isso, é uma eleição histórica, né? De recorde também. Além de ser a vereadora mais nova, essa foi a primeira vez que a Câmara elegeu 3 mulheres. Eu me lembro da primeira vereadora de Vinhedo, se não estiver enganado, que foi a Marinha Ajar, que era dos Vicentinos, né? Que bravamente assumiu a primeira vaga na Câmara de Vinhedo. Olha aí que legal, abriu caminhos. Sim. Você atribui a espetacular votação que você teve, né? Quase 1.000 votos, não é isso? Uhum, A sim. que exatamente? Ao fato de você ser uma mulher jovem e atuante, ao fato de ser uma funcionária pública? O que você atribui esse resultado?
Assim, a minha leitura é de que eu não fui eleita por um grupo específico, né? Então, eu sou servidora, foram servidores que me elegeram. Não foi assim. Eu atribuo, primeiro, ao momento político do nosso país, que é as pessoas querem se ver representadas por aquilo que lhe é semelhante, né? As pessoas cansaram dessa representatividade que não representa muito, né? Então, um estereótipo ali de político que as pessoas já entendem como ultrapassado. E, além disso, eu tive um planejamento e uma organização muito rígida do meu trabalho. Então, eu fiz 7 semanas de pré-campanha e 7 semanas de campanha, que a gente fez um calendário com atividades específicas para cada dia. Então, fiz um planejamento rígido e, mais que isso, eu reuni amigos logo no começo que acreditavam nessa proposta. Então, nós montamos um grupo e depois montamos eixos de trabalho e cada um colocou ali aquilo que faz bem já na vida de forma muito enfática. Então, nós trabalhamos bastante de forma coletiva e eu atribuo esse resultado ao trabalho coletivo. E aí, Naila, o que houve uma das últimas sessões em que você não recebeu um tratamento que a altura de uma vereadora é importante, né, com um debate ou um pretenso debate que deveria ser um debate com outro vereador, e esse episódio teve uma repercussão nacional, conhecido como Não é Moça, é Vereadora. Pois é, bom, na semana passada, né, a gente tem as sessões legislativas em Vinha das segundas-feiras, foi logo em seguida de um final de semana em que eu havia chamado a população também, junto com outras lideranças, para uma manifestação contra o presidente Bolsonaro. Bem, eu entendo que se manifestar é um direito, né, um direito garantido de todas as pessoas. E aí, infelizmente, nessa manifestação, houve um episódio de violência que foi muito chato mesmo. E, enfim, na sessão de segunda-feira, os vereadores quiseram pontuar e me responsabilizar, mas apresentando algumas versões da história que não correspondiam aos fatos. E um dos vereadores começou a falar sobre isso, e eu pedi uma parte para ele, que é uma prerrogativa, né, da nossa dinâmica ali na sessão. Uma parte para eu poder dizer, né, a minha versão, porque ele estava falando sobre mim. E aí, quando eu peço uma parte, pedir uma parte, por favor, vereador, o senhor pode me conceder uma parte? Ele me responde, não, eu tenho muito trabalho para fazer, moça. Esse tratamento não é um tratamento que a gente vê de nenhum vereador com outro vereador, chamar de moço, de qualquer outra coisa, né? É sempre um tratamento ali, respeitando a liturgia formal do nosso trabalho. E, no meu entendimento, o que eu percebi é que esse moça, ele demonstrou a forma como muitos vereadores me enxergam, né? É claro que, num outro contexto, moça não vai ser algo violento, agressivo, desrespeitoso, mas nesse contexto porque eu estou ali fazendo o meu trabalho, e não foi a primeira vez. Outras vezes já me chamaram de, minha querida, de dona, então a gente percebe uma falta até de costume de lidar com mulheres neste espaço, e também, mesmo que seja involuntariamente, um ato de me inferiorizar, né, de me colocar como menos capaz, de não estar no mesmo nível. Isso teve uma repercussão nacional, realmente, porque nenhuma mulher quer ser tratada assim, e eu acho que principalmente porque nós somos muito tratadas dessa forma. Aquilo foi uma violência simbólica comigo, tanto que eu demorei um pouco para elaborar todas as sensações que eu tive, porque elas tocaram em mim de uma forma que eu já senti várias outras vezes, quando eu sofro algum tipo de violência. Então, acho que realmente ganhou uma repercussão porque as mulheres sentiram essa dor, esse incômodo comigo. E porque a gente está no momento de não aceitar mais.
E a repercussão até mesmo porque não é exclusividade de Vinhedo, né? Tem vários casos pelo Brasil afora. Exatamente. Na mesma semana eu acompanhei uma vereadora de outro estado, esqueci agora o estado dela, mas eu a sigo também nas redes sociais, que aconteceu uma coisa muito parecida. Então, é de fato esse rompimento de paradigmas, né? E que a gente tem que combater também. Isso também reflete o tratamento que as mulheres têm, infelizmente, na sociedade, em vários setores, né? No trabalho, na sociedade em si, no próprio lar, né? Às vezes, a insistência de inferiorizar, de maltratar, e o pior, muitas vezes, com violência, não é, Nália? Com certeza. E na mesma sessão, assim, eu tive uma série de interrupções. Eu tentava falar, tentava pedir a parte, não me deixavam falar. É uma coisa que ninguém nunca viu, assim, acontecendo com outros vereadores. Sempre tem um clima ali de coleguismo, amigável, mas comigo foi um tratamento diferente. E essas interrupções, elas são muito desagradáveis quando são feitas, né, para não dizer violentas mesmo, porque elas, inclusive, nos desconcertam, né? Então, eu perco um pouco a minha linha de raciocínio e, com isso, eu fico vulnerável para fazerem outras leituras sobre mim. Muitas vezes fazem isso com as mulheres e depois dizem, olha lá, que louca, que desequilibrada. Mas é todo um contexto que é criado para te deixar nessa situação. Naila, na eleição de 2020, o seu partido, o PDT, apoiou a campanha vitoriosa do prefeito Dr. Dario, do PTB. E agora, recentemente, vocês, o seu partido, né, publicamente saiu do governo, saiu da base do governo. Conta para nós o que houve, né? Qual o motivo para isso, né? Bom, Heriberto, acho que é importante eu esclarecer como foi esse processo do apoio à chapa do Dr. Dario Pacheco. Porque ele começa com muito debate interno do PDT sobre uma leitura da conjuntura da cidade. A gente interpretou no ano passado, antes de fazer essa escolha, que a nossa cidade estava sob o comando do mesmo grupo político há pelo menos 20 anos e que era nítido o quanto os serviços públicos estavam perdendo a sua qualidade, o quanto a cidade estava precisando de uma mudança mesmo de governo. A partir disso, a gente começou a construir um plano de governo, mesmo sem escolher ainda se lançaríamos candidatura própria ou se apoiaríamos alguém. Então, construímos ali um plano de governo com o que a gente achava que era mais prioritário para a população, para a cidade. Depois, começamos um diálogo com algumas lideranças que considerávamos que seria possível apoiar. Não fizemos a escolha de não lançar candidatura própria naquele momento. Por quê? Porque queríamos mudar realmente o governo da nossa cidade, então fortalecer alguma candidatura. E começamos esse diálogo com então o Dr. Dario e o vice Edson PC, que representavam naquele momento a possibilidade de mudança. E construímos ali com eles essa possibilidade de abraçar o plano de governo. O Dr. Dario Pacheco abraçou as nossas ideias e foram essas ideias que foram divulgadas durante a campanha toda. Foi esse plano de governo que foi apresentado para a população e que a população confiou. Então, a partir disso, bem, a campanha foi vitoriosa, né? Entramos aí em janeiro e alguns dos compromissos, os principais compromissos que foram firmados, não só com a gente, mas com a população principalmente, começaram a ser descumpridos. Então, começa ali com manter secretários que eram dessas gestões passadas, sem uma explicação clara, plausível, né? Então começa com uma falta de transparência nas ações, que é uma coisa que a gente não concorda. E esse descumprimento aí do plano de governo, combinando com uma aproximação a setores econômicos que vislumbram uma cidade que não é a cidade que a gente imagina, não é a cidade que a gente defende, que a gente quer. Então, para a gente, resumidamente, o que a escolha que o Dr. Dario Pacheco fez foi realmente de descumprir e abandonar por completo o plano de governo, que a gente chamou até de estelionato eleitoral. Então, foi essa a razão do nosso rompimento. Nessa linha, Naila,
Quais são os principais problemas da cidade de Vinhedo hoje, né? A gente tem uma preocupação evidente, que é a área da saúde, e até o prefeito sendo médico, talvez a preocupação, a cobrança seja maior ainda nesse setor. Como você encara os principais problemas da cidade de Vinhedo hoje? Quais são os principais problemas, no seu Uhum. entender? Eu acho que a questão da saúde ela é sempre prioritária e sempre a questão que mais preocupa mesmo as pessoas, muito mais agora nesse momento de pandemia. Eu acho que no quesito da educação, o que a gente vem observando da dificuldade de Vinhedo é de sair desse ciclo em que se investe mais e aí terceiriza, né? Porque hoje o nosso hospital é a Santa Casa, então não é um hospital municipal, e o poder público municipal envia muito dinheiro para a Santa Casa, e aqui eu não estou dizendo que não deveria fazer isso nesse momento, tá? Porque é o que a gente tem, mas a gente precisa sair desse ciclo, a gente precisa investir na saúde de base, porque a gente entende que até esse é o grande motivo da existência do SUS, por exemplo, é trabalhar a saúde de prevenção, para a gente economizar, né, na alta complexidade. Então, no quesito da saúde, eu vejo que isso é preocupante. A gente não tem investido tanto quanto deveria na saúde de base, de prevenção dos bairros, das UBSs. Mas, para mim, hoje, uma grande questão, um grande problema de Vinhedo é a revisão do plano diretor. Nós temos um plano diretor que foi executado, foi realizado em 2007. Houve um debate em 2006, ele foi desenvolvido em 2007. E um plano diretor, que é o principal instrumento que vai dizer para onde a cidade caminha, né, em todas as áreas, inclusive saúde, desenvolvimento econômico, tudo de uma cidade tem que estar ali pautado no plano diretor. E esse plano diretor tem a validade de 10 anos, ou seja, o nosso perdeu sua validade em 2017, precisava de uma revisão ali. Estamos em 2021 e essa revisão ainda não foi feita. Por alguns motivos. Um deles é esse processo ter começado de uma forma que não era uma forma transparente também e clara, porque é uma prerrogativa da revisão do plano atrair a população, todos os setores, para que as pessoas participem dessa elaboração. Afinal de contas, quem melhor pode dizer o que se espera da cidade do que quem mora aqui, né? Então, é um plano muito delegado a terceiros que têm outros interesses ou interesses muito específicos. Então, para mim, essa é a principal questão. Nós estamos, nesse momento, diante da possibilidade de revisar esse plano. Essa foi uma batalha do PDT enquanto estava dentro do governo do Dr. Dario Pacheco, até porque o secretário do Meio Ambiente era o Luiz Vieira, né, que é do nosso partido, e que estava ali tentando contratar, inclusive, uma consultoria para que ajudasse, né, nessa revisão do plano. E por que isso é um grande problema? Porque hoje nós temos a falta de água na cidade, né? Então, segurança hídrica, que é um debate que está sendo feito em nível estadual, federal e até global, precisa ser feito aqui na nossa cidade. Então, eu vou aproveitar até para fazer um convite, Heriberto, que hoje eu estou realizando às 18 horas uma audiência pública para debater recursos hídricos. Essa é uma grande questão, né? A gente percebe que falta água hoje, e se a gente não resolver esse problema, que já tem um atraso aí, vai faltar muito mais amanhã. E aí, como a gente amplia a nossa cidade sem ter condições básicas, né, da nossa infraestrutura? Eu tenho mais um segundo. Claro, tem. Pode falar. A respeito dessa questão da água, né, Naila, parece que as pessoas ainda não se deram conta de quão grave é isso, né? As cidades da região se ampliam, empreendimentos imobiliários e edifícios, e os recursos de água, quando não são destruídos, né, não são ampliados para que atenda essa demanda. Então, é uma questão de fato muito séria.
Sim, e eu tenho estudado um pouco mais a fundo agora a questão da água e ela é fundamental para todos os setores, né? Não existe a possibilidade da gente pensar em desenvolvimento econômico se não tiver água. Sim. Como a gente mantém, né, o setor econômico sem ter água? Mas acho que uma outra grande questão que eu enxergo, que também é uma questão de vários níveis, que é a questão da inclusão digital. A gente está sentindo essa grande dificuldade durante a pandemia, porque a pandemia veio e aí a gente já estava atrasado na inclusão, isso ficou muito evidente. E aí, para mim, isso se evidencia em 3 momentos. O primeiro, no auxílio emergencial, porque as pessoas tiveram que usar um aplicativo e tudo mais, e nós vimos que grande parte da população não tinha esse acesso, então, filas e filas na Caixa Econômica, mesmo, né, num grande período de contaminação. Agora, com a vacinação que está sendo feita num cadastro e muita gente não consegue fazer, mas principalmente na educação, que as escolas públicas continuam completamente defasadas, sem conseguir fazer essa relação aí de ensino-aprendizagem com as crianças, os jovens. Então, principalmente as crianças das escolas públicas estão hoje com seu ensino muito defasado. E não existe a possibilidade de a gente pensar em desenvolvimento sem priorizar a educação. Então, inclusão digital, para mim, é uma pauta urgente da nossa cidade, do nosso país. Muito bem. Essa é a vereadora Naila de Souza de Vinhedo. Naila, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria muito agradecer a sua disposição e a gente perceber como ainda é possível ter esperança, né? E que é a participação da mulher e a participação da juventude nas questões políticas, e que você, sem dúvida, é um exemplo disso. Então, muito obrigado. Naila, deixa aí para a gente uma mensagem. Heriberto, eu agradeço novamente essa oportunidade. É sempre bom romper as nossas bolhas, conhecer gente nova, né? Para ouvir outros lados também. Então, agradeço muito. E acho que a minha mensagem é a mensagem que eu trouxe durante a minha campanha, que era pensar à frente, agir no presente. Então, a gente sempre imagina um mundo que a gente gostaria de viver e a gente precisa entender que a nossa responsabilidade também colocar a mão na massa e construir esse mundo agora. Então, as mulheres, a juventude, as pessoas no geral, têm que entender que é sobre nós, a política é sobre nós. Então, a gente tem que se aproximar cada vez mais. E eu estou sempre aqui à disposição, aberta ao diálogo para ajudar nesse processo também. Isso aí. Muito obrigado, Naila. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do programa TV Pé de Figo. Acompanhe toda a programação do canal 8, VV8 TV da NET, o canal comunitário para Valinhos e Vinhedo. Muito obrigado e até a próxima.